Boa tarde, boa noite. Mais um dia de aula. Sistema urinário ou excretor, os rins. Vamos falar sobre a excreção. Quando fala sobre excreção, estamos falando sobre atividades que as células elas fazem, né? Elas realizam. Então, tudo o que passa pelas células são coisas que nós vamos excretar. Porque tem pessoas que pensam que excreta é aquilo, vai defecar, né? É cocô, mas isso aí nada a ver. Então, isso daí é relacionado à evacuação. E evacuação está relacionada ao sistema digestório. Sistema excretor já fala, é excretar substâncias que estão em excesso em nosso corpo, oriundos das células, que são o gás carbônico, que resulta do processo da respiração celular, só que a respiração celular ela não acontece se não estiver a respiração pulmonar, né? Na produção de produtos nitrogenados, na produção de amônia, ácido úrico, a ureia, tudo isso que o corpo produz são resultantes do metabolismo que as células produzem, né? As células, elas produzem essas substâncias através das proteínas que nós ingerimos. Essas substâncias que eu acabei de falar, o gás carbônico, amônio, o ácido úrico, a ureia, né? Isso estão relacionadas, essas substâncias, elas devem ser eliminadas para manter as condições compatíveis de vida. Porque se nosso organismo tiver em excesso essas substâncias, ele vai ficar com algum problema. Vou dar um exemplo do ácido úrico. Se a pessoa ele tem problema de ácido úrico, que é isso? É uma enfermidade que dá nas juntas. E a pessoa, ele vai no médico, né? O médico vai falar para ele, ó, você vai parar de comer carne. Por que comer carne? Porque a carne ela é rica em proteínas. Então, se a pessoa está com excesso de proteína e ele come mais proteína, vai acontecer de sentir dores, inchaços, entendeu? Nas juntas, qualquer junta que tenha no corpo, né? Outras substâncias também que não são tóxicas, mas que elas estão em excesso, também são retiradas através do que? Da excreção, que são a água, né? E os sais minerais. De onde vêm os sais minerais? Os alimentos que nós alimentamos, que nós ingerimos, né? A água que a gente bebe, que tem nas frutas, nas verduras, também essa água em excesso ela é eliminada. Vocês podem notar quando a gente pega, chupa uma melancia, né, chupa uma laranja, toma um refrigerante, né, coisas do tipo que tem bastante água, você tem a tendência a ir rápido para o banheiro, porque quanto mais água você toma, mais você vai ao banheiro. E isso é bom. Por quê? Porque quanto mais você toma água, o seu organismo ele limpa, né? Os sais minerais que tem no nosso corpo, eles são retirados através da urina. Mas se você não toma muita água, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de ter sais minerais em grande quantidade, daí vem as pedras nos rins, pedra na vesícula, não, na uretra e assim por diante. Agora nós vamos falar sobre anatomia. O que seria a anatomia do sistema urinário? As glândulas suprarrenais, os rins, a uretra, uréteres, bexiga urinária, as veias cavas inferiores e artéria aorta, né? Qual é a função do sistema urinário? Eliminar resíduos e quantidade de substâncias que estão em excesso, né? E manter a porção de água e sais minerais do nosso organismo em equilíbrio, né? Daí nós temos, né, a anatomia do sistema urinário, que é constituído de quê? Das veias, igual eu falei para vocês, né? Tem aí a suprarrenal,
Os rins, ele tem um formato de grão de feijão. Vocês estão vendo esse caninho aí que está ligado aos grãozinhos de feijão, ao balãozinho embaixo. Isso daí são os uréteres, né, que faz a ligação dos rins à bexiga. E temos a bexiga, que é um saco oco que fica ali, né, armazenada a urina até um determinado momento. E temos também a uretra, né, que faz ligação ao exterior. Daí nós temos, né, mostrando aí, os rins, é, são entrado aí o sangue pelos rins, aqui na 1 aqui, vocês podem perceber que aí diz, o sangue entra nos rins por veias artérias, né, ou por meio das artérias. Na 2 diz, os rins produzem a urina, né, por conta da filtração. O 3, o sangue purificado sai dos rins por meio de veias, né? Vocês viram aqui que tanto nesse processo de eliminar a quantidade de urina quanto eliminar a quantidade de gás carbônico, são levados, né, pelas artérias, né, do coração para o pulmão pelas artérias, do coração para os rins, artéria, e retorna para o coração pelas veias, né? Aqui no 4 aqui diz que os uréteres conduzem a urina à bexiga. No 5 diz que a bexiga, ela é um saquinho, né, que armazena a urina a um determinado tempo. A uretra conduz a urina para o exterior, como eu já falei, né? Agora vamos falar sobre os órgãos do sistema urinário, que são os rins, como eu havia dito, né, que ele filtra o sangue e remove as toxinas que são tidas aí no nosso organismo. O sangue chega ao rim pela artéria, como eu já falei, depois ele é filtrado e sai pela veia renal, né? Aí está a anatomia de um órgão do sistema urinário, que é o rim, né? Aí vocês podem observar que tem a medula, a cápsula glomerular, a artéria renal, a pelve renal, a veia renal e a ureter, né? Nesse rim aí, gente, existe o quê? Duas filtrações, tá? A primeira filtração, nela não consegue, né, passar aí as proteínas, os glóbulos do sangue, né? Por quê? Porque são substâncias, são grandes demais para passar, né? São substâncias grandes que não conseguem passar pelos glomérulos, né? Mas a água, os sais minerais, a glicose, os aminoácidos, algumas vitaminas e a ureia passa de boa sem precisar ter aí muita coisa, né? Aí só que na segunda filtração, o nosso organismo, ele é inteligente, ele vai adquirir, né, nessa segunda filtração aí, ele pega a glicose, os aminoácidos, as vitaminas que tem ali, a água, né, os sais minerais, e reabsorve, ou seja, reaproveita isso daí. Só dessas substâncias que eu falei, a única que o nosso organismo não faz reaproveitamento é a ureia, né? Então, a ureia, ele pega e não reabsorve por conta da que é uma substância tóxica, né? Aí nós temos a parte aí falando, né? A urina formada em cada rim é lançada em cavidades, os cálices renais, que se fundem a uma cavidade maior, que é a pelve renal, né? Que é essa parte, se me ver aqui, é essa parte aqui, ó, que é a pelve renal, tá vendo? Ela é maior. E da pelve renal, a urina segue para os uréteres, que são desembocadas lá para a bexiga urinária, né? Daí a gente tem um rim maior para vocês poderem perceber, né? A minusculosidade que existe nos nossos rins, é por isso que tem que ter bastante cuidado. É um órgão muito pequenininho, mas que faz grande diferença em nosso corpo, né? A bexiga é um saco muscular que armazena temporariamente a urina, como eu falei, né? Daqui eu tenho a imagem aí da urina
e vocês podem perceber o orifícios uretrais, são dois orifíciozinhos que são faz conexão, né, dos uréteres com a bexiga e o músculo da bexiga, ele é elástico, né? Ele contém elasticina, ele tem um poder de aumentar. Aquele momento que você está querendo fazer xixi, que tá bem com aquela vontade mesmo, é por conta da sua bexiga já encher o que devia encher. Então ela tem que o quê? Esvaziar, né? Os rins excretam alguns medicamentos também que a gente toma, né? Há também pessoas que usam drogas, por quê? Porque o medicamento também é droga, né? Que às vezes tem pessoas que eles utilizam drogas e vai disputar algum tipo de atletismo. Então, o que que acontece? É feito o exame antidoping antes do atleta fazer ali a competição, por quê? Porque aquele atleta que ele tem um certo grau de substâncias tóxicas, substâncias, droga no corpo, ele vai ter uma vantagem a mais do que as outras pessoas, só que isso é crime, né? Agora vamos ver os problemas do sistema urinário, né? Um dos problemas é a pedra nos rins ou cálculos renais, né? É chamado de cálculos renais, mas muitas pessoas conhecem como pedra nos rins, né? Eles são chamados de pedra nos rins por quê? Porque acabam que produzindo ali, né, a quantidade de urina que tem no nosso corpo, de substâncias, de sais minerais, é igual eu falei, se você não tomar água, vai acumulando. E aí, essas pedras, elas podem ter diversos tamanhos, diversas composições, né? A formação dela está muito relacionada com o hábito de vida, ou com o hábito de alimentação que a gente se alimenta, né? Se você come muito sais, é claro que o seu corpo vai ter excesso de sal, né? Como falta de prática de atividade física, a pessoa também vai ter, né, aí um grau de probabilidade de ter cálculos renais, a alimentação incorreta, com muitos salgadinhos, né, com muitas besteiras, guloseimas, o pouco consumo de água durante o dia. Ah, eu tô tomando suco, é água, eu tô chupando laranja, é água, eu tô chupando melancia, é água. Não, água é insubstituível. Quando você está com sede, 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 o que que seu corpo pede? Água. Se você toma suco, vai passar um pouquinho ali, mas o seu corpo ainda não está saciado. Por quê? A água, ela é diferente de suco, é diferente de qualquer outro tipo de substância líquida. Insuficiência renal. O que que é isso? É a dificuldade do rim de fazer a filtração, né, correta do sangue e promover a eliminação de substâncias nocivas para o organismo ficar e funcionar melhor, né? Ficando acumulado no sangue, essas substâncias pode ocasionar doença, né? Aumentar a pressão arterial, a acidose sanguínea, o sangue fica ácido, né? Leva ao aparecimento de sinais de sintomas característicos como falta de ar, palpitação, a desidratação, né? Que a pessoa, quando ele tem esse problema de insuficiência renal, ele fica inchado com excesso de líquido no corpo, então tem que fazer o quê? Uma hemodiálise, né? Ele tem que ir lá na máquina fazer o processo, porque a diálise ela é feita uma máquina, né? Ela tem o poder de fazer o que o rim não está fazendo, que é o que? Filtrar o sangue. A pessoa vai, fica ali umas 4 horas na máquina fazendo aquele processo, né? De retirada de excesso de substância. A pessoa sai de lá magrinha, bonitinha, mas ela tem que fazer 3 vezes por semana a hemodiálise, né? Aí até que saia um rim e faz o transplante renal. Aí nós temos a infecção também, né, urinária, que corresponde à proliferação de micro-organismos, bactérias, fungos, que
vem aí afetar alguma parte do sistema urinário, causando muita dor, desconforto e a sensação de queimar, quando a pessoa vai urinar, tá ardendo, né? Como se ele tivesse comido algo ali ou machucado a região, né? Genital, que é onde acontece a micção, né? Então, quais são as infecções que podem ocorrer no sistema urinário? A cistite, né? Que é uma inflamação que acontece na bexiga, né? A cistite, ela é uma inflamação que acontece na bexiga, causa a dor no abdômen, cansaço, peso no fundo da barriga, a pressão da pessoa também pode ocasionar de ficar alta ou muito baixa, aqui não falou, mas né, isso acontece, febre baixa, persistência e sensação de queimação ao urinar, né? Então, a pessoa, quando ele tem alguma infecção urinária, pelo exame de urina dá para detectar qual tipo de infecção, né? Temos aí uma outra uretrite, que acontece quando a bactéria ou fungo atinge a uretra, né? Causando a inflamação da uretra, por isso que chama uretrite. A pessoa também vai sentir dor, vai sentir ardência quando ela for urinar, né? Então, esses são alguns dos sintomas que acontecem no sistema urinário. Outra infecção também é a nefrite, que é a causa de inflamação nos rins, né? Quando a pessoa inflama os rins é chamado de nefrite, que vem de nefros, né? Porque dentro é, dos nossos rins eles têm milhões de néfros, que são caninhos que fazem a filtração aí do nosso sangue, né? Daí nós temos a incontinência urinária, que é aquela questão da pessoa, ele urina do nada, né? Ele perde ali a, aquela. Ele não consegue segurar a urina, é isso. Tipo assim, ele não consegue segurar porque involuntariamente, é como se a, a bexiga da pessoa ela tivesse relaxada, ela não consegue segurar uma quantidade de urina. Por exemplo, antigamente ela conseguia segurar ali 400 ml, hoje ela não consegue mais segurar nem 300, porque encheu. Se ela der um espirro, se ela dá um sorriso muito forte, ou se ela dá um susto, ela faz xixi na roupa. Então, isso é uma doença, não é questão de brincadeira, né? Muitas das vezes é porque a pessoa guarda muito urina e não expele no momento, fica guardando. A gente guarda coisa boa, coisa ruim ninguém se guarda, né? Se a urina fosse muito boa, ela voltava para o corpo, então tem que jogar para fora. Isso acontece também, fica muito frequente nas mulheres grávidas, por quê? Porque o útero, né, da mulher fica acima da bexiga. À medida que a criança vai crescendo, vai comprimindo a bexiga e aí acontece de ter essa incontinência. Por isso, vocês podem perceber que a mulher grávida, ela vai muito mais no banheiro do que uma mulher normal sem filho, que eu quero dizer, né, sem estar grávida, porque todo mundo está normal, né? Agora, um outro problema também que pode ocasionar no nosso sistema urinário é o câncer, né? O câncer, ele afeta o sistema urinário, qualquer parte aí, bexiga, os rins, a uretra, os uréteres, né? Pode também ocasionar metástase. O que que é metástase? A célula cancerígena, ela sai de um lugar, passa para outro e vai contaminando todo o corpo. Por quê? Porque tem o sangue, né, que faz aí esse contorno todinho no nosso corpo, né? Aí, de forma geral, o câncer de bexiga e de rim causa sintomas como dor, queimação ao urinar, aumento da vontade de urinar, cansaço excessivo, perda de apetite, presença de sangue na urina, aparecimento de massa na região abdominal e perda de peso sem causas aparentes, né? Então, a pessoa, quando ele está nesse estado, ele vai procurar o que? O médico para fazer o diagnóstico e a possível solução, né? Aí está falado o nosso tema, foi falado, né, sobre o sistema urinário, beleza? E beijos a vocês.